Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal, no nosso podcast. E eu preciso dizer para vocês que esse encontro ele é rico, ele é transbordante, ele é cheio de amor, ele é cheio de gratidão, ele é cheio de alegria. E também é cheio de história. Eu quero que vocês recebam com muito carinho a minha convidada de honra, que nada mais é do que a minha mãe. Seja bem-vinda, mamãe. Dá oi para todo mundo que vai nos assistir. Olá, pessoal, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com a minha filha, né, nessa tarde, para nós passarmos um momento junto, né, e falar de algo muito importante. Ah, que Amém. delícia! Gente, eu quero que vocês conheçam um pouco da Dona Terezinha pelos meus olhos de filha. Dona Terezinha é uma mulher forte, corajosa, íntegra, verdadeira. Uma mulher com uma fé, assim, inimaginável. Uma mulher com uma força sobrenatural. Uma mulher que teve coragem de enfrentar a vida, mesmo diante de tantas limitações, de tantos obstáculos. Uma mulher que não tirou a mão do, do cuidado com a família, uma mulher que se dedicou, zelou, trabalhou, carregou pesos que com certeza só ela sabe, mas que eu tenho muitos lapsos na minha memória. Uma mulher brilhante, uma mulher empreendedora, uma grande comunicadora, uma grande líder, uma mulher que sem dúvida foi escolhida por Deus para trazer muitas vidas sobre a terra, porque ela é mãe de 4 filhos, mas ela também tem a força de trazer luz com a sua presença, com o seu amor, com a sua entrega, com a sua contribuição. Além de ser minha mãe, minha incentivadora, minha investidora, minha amiga, que sempre segurou na minha mão, que me carregou no colo, que me deu mamar 5 anos, gente, mamei no peito 5 anos. Isso aí eu vou deixar para ela contar para vocês, que eu era o grude, né? Eu sempre digo que a mãe, ela é o primeiro amor de qualquer criança. A mãe, ela tem o poder de nos acolher, de nos aquecer, de nos alimentar, de nos nutrir, de nos trazer segurança, de nos trazer paz. Então, conheçam o meu primeiro e grande amor da minha vida, Dona Terezinha. Mamãe, conta para nossa audiência quantos filhos, casada, o que a senhora está fazendo da vida hoje? Conta para as pessoas conhecerem um pouquinho de você. Pois é, eu, graças a Deus, né, hoje eu já estou aposentada, né, e eu tenho 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas, né, e sou eu, já trabalhei bastante, né, já ajudei a cuidar dos meus netos, às vezes eu cuido ainda, né, e amo eles, né, e eles são a minha vida, a razão da minha vida são os meus filhos, os meus netos, né, e eu acho que família é isso, né, eu acho que a vida sem família, sem filhos, sem netos, não faz sentido. Eu acho que a vida é maravilhosa, é extraordinária, e eu sou uma pessoa que eu gosto da vida, né. Eu já fiz aqui um propósito com Deus, eu vou viver até os 95 anos. Falei para Amém. ele que antes não, para ele segurar aí, que ainda eu quero ver os meus netos mais novos, né, que é o Léo e a Gabi, ainda indo para a faculdade, indo para o quartel, né, e é isso que eu quero para minha vida. E eu sou muito, muito feliz e grata a Deus pelas nossas vidas. Conta para todo mundo, porque eu acho que eu sei, né? Eu sou suspeita. Qual é a coisa que a senhora mais gosta de fazer para sua família? Bolo, comida, é o Ah, que eu gosto de fazer. O meu forte é fazer comida, bolo. Se alguém fala: "Ó, daqui meia hora eu tô aí", quando chegar em casa o bolo tá pronto, o café tá pronto, ou a janta tá pronta, alguma coisa diferente vai ter, pode ter é. certeza. A senhora ama com as mãos, né? Sim, sim, eu gosto de fazer, né. E particularmente, né, não me elevando, mas eu faço uma boa Diga comida. assim, com muita É, com humildade, muita eu sou humildade. muito boa, Mas eu gente. faço uma comida Muito muito boa. A boa, né, faço comida, um bolo gostoso também, a né. melhor comida do mundo Isso. sempre é a de mãe, mas a da minha mãe é a melhor. Vocês entenderam? E esses dias eu mandei mensagem: mãe, vou passar aí rapidinho, eu quero te dar um cheiro, tô com saudade. Sei lá, deu meia hora.
Eu cheguei lá, tinha bolo quente, cafezinho. A senhora é uma pessoa que sabe amar, cuidando, zelando, mãe, né? Eu acho que essa é a natureza mesmo. É esse acolhimento, esse carinho, esse servir e comida, né? Às vezes a gente esquece o quanto a comida nos aproxima, mas também nos nutre em amor, não apenas no nutriente que cai no nosso corpo, mas em amor. Eu me sinto muito amada. Toda vez que eu chego lá e tem aquele bolinho, aquele feijãozinho, bolinho de chuva. E isso é um pouco, né, mamãe, Sim. do que a gente viveu. Pessoal, nós estamos aqui, eu e a minha mãe, nós temos uma trajetória muito impressionante de vida, né? Eu acredito que nós vivemos mais de uma vida. Não sei como isso acontece, porque a gente não volta com a consciência, mas eu acredito que nós vivemos mais de uma vida. E eu acredito que nós vivemos outras vidas juntas. Eu não acredito que eu conheça a senhora apenas dessa vida. Nós temos um laço de alma, de conexão, de maneira de pensar, de amor, de entrega que é muito linda. E quando nós falamos de vida, de relacionamento, eu quero trazer um pouco da nossa história juntas. Um pouco do quanto a minha mãe zelou, cuidou, me protegeu, me nutriu, me amou, mas o quanto em muitos momentos eu também pude ser um caminho de conquistas, uma possibilidade que Deus encontrou para abençoar a vida da minha mãe. E eu acredito que isso é família, ok? Na minha percepção, família é apoio, família é amor, família é estender a mão, família é contribuir, é a gente caminhar junto, é muitas vezes carregarmos os fardos um dos outros, mas família também é ser bênção. Família também é ser amor, também é ser cuidado. E nessa jornada de vida, quando eu comecei a empreender, quando eu decidi mudar de ramo, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Aos 12 anos de idade, eu tive a ideia brilhante, mamãe vai lembrar muito bem. Eu tive uma ideia brilhante de começar a fazer bombons. E eu queria fazer bombom para vender e para ajudar na renda familiar. Mamãe trabalhava em 2 empregos, eram 4 crianças. Naquele momento nós estávamos apenas com a mãe e ela tendo que dar conta, né, mãe? A senhora sabe bem. Sim. Uniforme, escola, vale transporte, leite, arroz, feijão, pão. Pensa, 4 crianças com idades muito próximas, comendo o tempo inteiro, né? A roupa crescendo o tempo todo, calçado, escola. E a minha mãe olhou para tudo aquilo e falou: como? Como eu vou fazer, né? E não se acovardou. Ela foi pra vida, arrumou 2 empregos. Eu me lembro, tá? Eu me lembro quando eu levantava de madrugada e a senhora tava lá no tanque esfregando roupa. Sei lá, 3 da manhã, talvez. Eu lembro às 4 da manhã, a senhora levantava bem mais cedo para fazer o pão caseiro, para sair talvez 5, 6 e o pão ficar prontinho para a gente poder ter o café da manhã. Eu me lembro de tantos detalhes lindos da nossa história. E com 12 anos de idade, eu tive uma ideia. Eu falei, eu preciso começar a movimentar alguma coisa para ganhar dinheiro, né? Uma criança, mas trabalhando a minha mente para fazer dinheiro. E quando eu tive essa ideia, eu fui e falei, bom, agora que eu poderia fazer bombons para vender, aqueles bombons de morango, de uva, de coco, eu tive a ideia, e se eu fizesse esses bombons e vendesse? Quanto de dinheiro isso poderia dar? E o quanto eu poderia contribuir com a minha família, com o meu lar, com a minha mãe, diante de tanto esforço que essa mulher tinha para trabalhar e para criar 4 filhos sozinha? E aí, a minha ideia ela era muito boa, mas ela dependia de uma investidora. A minha ideia dependia de alguém que comprasse a ideia. A minha ideia dependia de alguém que investisse na ideia. E eu lembro quando a mãe chegou em casa e eu tava com o papel na mão e eu já tava com a Lembro. receita. A senhora lembra? Lembro. Eu tava com a receita e eu tava com a lista, e quando ela entrou em casa, eu eufórica, eu disse, mãe, senta aqui, mãe, eu preciso fazer um pedido, eu preciso conversar com a senhora. O que foi, menina? Eu falei, mãe, a senhora investe em mim? E ela, como assim investe em mim? Eu falei, mãe, eu tive uma ideia, eu descobri como fazer bombom caseiro, e eu quero fazer, e eu vou vender, e eu vou ganhar dinheiro, e vai ter dinheiro, e vai ser assim. E a senhora investe em mim? E mostrei a listinha. A senhora lembra o que a senhora me disse? Sim, lembro sim. Então conte, o que a senhora me disse? Eu lembro que no momento eu não tinha, mas eu falei: "Deixa eu receber, né, o pagamento que nós vamos fazer isso aí, né, vamos comprar as forminhas, comprar chocolate e vamos colocar em ordem, né, e vamos fazer os bombons para vender".
E olha, eu vou dizer para vocês, viu, e o bombom rendeu, porque depois, né, e depois ela foi para uma academia, e daí a academia tinha uniforme, né, e era só o meu dinheiro. Daí com esses bombons, daí ela comprou o uniforme da academia, tinha que comprar creme para o cabelo, tinha que fazer tantas coisas. Mas eu quero dizer uma coisa assim, né, que eu trabalhava muito, e o tempo passou muito rápido, que eles cresceram rápido. Agora hoje o tempo passa mais rápido ainda, mas naquele tempo, por conta das situações, né, a gente nem vimos os filhos crescer. Por isso hoje eu fico fascinado com os meus netos, né, porque eu vejo eles crescendo, vejo eles fazendo as coisas diferentes, eu falo: "Mas os teus filhos também fizeram o mesmo que eles estão fazendo, só que a gente não via", porque a vida era muito corrida, né, e a vida era muito corrida, a vida era muito sofrida em si, mas eu sou grata a Deus, né, porque a gente venceu. E sou grata a Deus também, porque a Adriana trouxe uma fala sobre a comida, né, sobre o bolo quentinho à mesa. E eu quero dizer para vocês que mesmo a gente sendo humilde, pobre, né, a gente sempre sentou à mesa para comer a nossa família. Não tinha muito, mas o que tinha era dividido para todos eles. E o lugar, muita gente fala assim que cria famílias em outros lugar, não. Família é criado na mesa, olhando no olho. Não tem outro lugar, porque quando você senta à mesa com uma pessoa, você vai estar de frente com ela, você vai estar lendo ela, vai vendo os pensamentos dela. Tanto que uma vez eu estava sentada jantando com a outra minha filha, e ela estava grávida e ela escondeu de mim. Eu olhei para ela e falei: "Filha, você está grávida". Entendeu? Então, a família tem dessas coisas, né, e eu acho isso muito interessante, porque na verdade a mesa é o melhor lugar para unir a família e pra gente estarmos. Não existe lugar melhor Do pra que a gente mesa. estar, porque inclusive está na palavra de Deus, né, que Jesus ele reuniu os discípulos e eles iam para uma mesa. É o lugar, né, É um que lugar de hoje comunhão, de de um intimidade. lugar de comunhão, de intimidade, o lugar que você olha no olho de verdade, né, e você pode sentir a outra pessoa, né, às vezes você vê até como o jeito que aquela pessoa sentou, ela tá comendo, ou você vai ver que ela tá nervosa, se ela não tá, se teve algum problemas, né. E eu acho isso muito interessante, que a mesa traz cura para nós, a mesa traz libertação, a mesa traz aconchego, né, a mesa traz abraço, muitas vezes quentinho, né. Amor. Amor sem falar na comida, né, ali na comunhão, né, que isso é Comunhão. muito bom, É. Talvez isso é por isso maravilhoso. talvez por isso que Jesus sempre esteve à mesa com os discípulos, né. Ele Isso, se reunia, ele sempre falou da comunhão, de repartir o pão, sim. lugar de intimidade. Agora, voltando à situação dos bombons. Ah, vai ter corte, eu vou cortar aqui um pouquinho, eu quero não quero perder o foco, né, porque eu fico guardando aqui, né. Então quando a Paulinha disse que talvez ela já me conhecesse, né, e, a gente fala assim, né, talvez já vivemos uma vida juntos, talvez, né, a gente nunca sabe, mas a gente sabe que o mundo espiritual existe, é um mistério, né, hoje a gente não entende tudo, mas a gente um dia vai entender. Mas o que eu creio, na verdade, que na Bíblia diz assim, que antes mesmo que Deus fizesse todas as coisas, eu já estava no sonho dele, e a Paulinha também. Tá entendendo? Então a gente já estava conectado, porque a gente é espírito, né, entendeu? A gente já estava conectado e Deus já tinha escolhido, né, a Terezinha vai antes, depois ela vai, Sim. né, porque Deus ele que prepara tudo para nós. Imagina, e eu sempre falo, né, que a minha filha é o José do Egito. Sabe aquela pessoa assim, sabe, porque você veio de uma família muito, muito pobre, né, uma família assim, vamos dizer assim, uma família escassa, né, uma família muito sem cultura, né, mas o fato de você ter vontade, crescer, né, isso faz a diferença na sua vida. E eu falo, a Paulinha já nasceu rica, ela só não tinha as coisas ali na hora, mas estava dentro dela. O dinheiro estava dentro dela, a prosperidade estava dentro dela, né, estava tudo dentro dela, Co sabe. e como que Então a senho foi como só como que a senhora consegue ver isso no passado? Como que você via isso em mim no passado? porque na verdade ela nunca gostou do pouco, sabe, ela nunca gostou do pouco, ela sempre escolhia as amizades. Ela tinha uma amiga, né, que aquela amiga não tinha um pouquinho mais o financeiro, né. A Isa, né? Tinha a Isa e tinha outra, acho que uma era a Isa e tinha outra.
acho que era Heloísa, não era? Heloísa, nossa, que Isso. memória, E mãe. daí, A Elo. essas duas amigas, daí ela ia Elas lá, eram ricas, né? ela pegava a roupa das amigas e eu brigava, menina, você tem que viver com a tua roupa, não pega a roupa de ninguém, você tem que aprender a viver com o que você tem, sabe? E toda a vida ela foi, assim, Nossa, mãe, sabe? a senhora acredita que eu não lembrava disso? Que eu tive duas amigas ricas na minha vida? Acho que era inspiração já. Entendeu? Então ela nunca foi pobre. Tipo assim, a gente vivia aquela situação, mas aquilo ali era um estado, né? Era um estado e o estado que a gente viveu e depois foi embora. Entendeu? O estado acabou depois conforme ela foi crescendo e como ela nunca gostou da escassez, sempre gostou de roupa bonita, gostou de dinheiro, gostou de coisa boa, e tudo tá dentro de você, não tem nada fora, né? A gente às vezes procura as coisas fora, mas Você o que tem sabe, dentro de você sai para você fora. sabe que esses dias eu acessei uma memória que eu não lembrava dela. A gente morava naquela casinha de madeira, ali na frente do cemitério. E eu tenho poucas memórias daquela casa e muitas memórias mais intensas. Mas eu lembro que eu estava sentada no trilho do trem, de frente para a casa da dona Ana, que era quem nós pagávamos aluguel, né? Uhum. E eu estava admirando aquela casa. E eu fiquei horas lá. E eu ficava assim, e eu virava a minha cabeça, e eu olhava, e eu falava dentro de mim: quando eu crescer, eu vou ter uma casa linda como essa. Quando eu crescer, eu vou ter uma casa linda como essa. E eu acredito muito nisso, que os nossos sonhos estão dentro de nós, só que muitas vezes as pessoas acabam se apegando mais à limitação do que aos sonhos. Eu acho que essa é a única coisa que talvez tenha contribuído, assim, de uma maneira grande na minha transformação de vida. Porque todos nós vivemos, e todo mundo em algum momento passou por alguma dificuldade financeira. Eu acredito nisso. Se não financeira, alguma crise emocional, alguma dor, alguma limitação, todo ser humano vive. Só que muitas vezes as pessoas se apegam muito mais à limitação, ou seja, eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir realizar o meu sonho, isso aqui é um problema, um obstáculo que eu não posso transpassar. E eu acredito que dentro de mim, algo sempre se moveu dizendo: é possível. A senhora acha isso? A senhora vê isso em mim? Sim, porque na verdade eu pensei a mesma coisa, né, na verdade em ter a minha casa própria, em ter uma vida boa para vocês, em ver vocês tudo bem-sucedido na vida, estava dentro de mim, não é verdade? E daí o que que a gente pode? A gente pode Concordo. a gente pode conduzir os filhos, nem tudo a gente pode dar, né, porque nem a gente não nasceu em berço de ouro, né, mas a gente pode conseguir tudo aquilo que a gente fala, que a gente quer, e sempre eu disse para você pode tudo. Falou mesmo. Sempre eu disse para eles: Ó, "Você pode tudo, eu me lembro, você tá? pode ser quem você quiser ser, e você pode tudo na vida, o céu é o limite", entendeu? A gente é que nos limita, a gente pode tudo. Você sabe que eu me lembro de muitas vezes, muitas, infinitas vezes, a senhora falando para mim: minha filha, você pode tudo. Minha filha, não tenha medo. Minha filha, vai e conquiste. Minha filha, vai dar certo. Sabe uma memória linda que eu tenho? Eu dancei, gente, muito tempo. Eu dancei em companhia de dança, inclusive dancei e danço muito Dança, bem. dança bem. E danço bem, deveria dançar mais, né? Pelo Pois tanto que eu é. danço bem. E eu lembro que eu ia ter uma apresentação lá em Joinville. E eu cheguei e contei para a senhora, falei: mãe, vai ter a apresentação do grupo, tal, tal. E a senhora moveu céus e terra para ter o dinheiro lá que tinha que pagar para ir. Eu vendi os bombons também. E aí a senhora me disse: olha, filha, vai com Deus, vai dar tudo certo, né? Vai ser um sucesso, mas eu não vou poder ir. Só que ela estava fazendo uma surpresa para mim. E, gente, eu me lembro como se fosse hoje. Eu subi no palco. Eu estava na frente, eu era, assim, uma das principais posições, afinal eu danço muito bem. E estava tudo escuro. As cortinas, abriu as cortinas, aquela escuridão, eles não tinham acendido a luz do palco, e eu ouvi a voz: filha, eu tô aqui, a mãe tá aqui, arrasa, filha! É E, verdade. gente, É verdade. Então eu sempre falo, né, tudo que eu mesmo com a gente não tinha condição financeira, né, mas, eu nunca deixei de fazer o que eu pude por vocês,
né, não deixei, né. Vocês foram para o Beto Carreiro, vocês foram dançar, né, não foi mais que uma vez, né, teve uma vez que ainda você foi para um lugar, Campos do Jordão. você foi e eu não fui, a gente foi depois para ali no interior do Paraná, onde a gente foi mesmo, Uhum. que Eu não lembro, mas a senhora foi junto, eu lembra? fui junto com vocês, né, que estava muito legal, entendeu. Então isso é uma coisa muito boa, gente, e isso é família, e a gente tem que incentivar, né, Mas sabe o que os falta às filhos. vezes? Falta a gente lembrar dessas memórias. Sim, Porque a nossa mente, ela tende a voltar para as memórias de maior significado. E, infelizmente, as memórias de dor, muitas vezes elas têm um significado maior. Elas guardam, elas ficam mais fortes em nós do que as memórias de amor. E sim, muitas pessoas, às vezes, ficam magoadas com pai e com mãe, guardam ressentimento, sabe? Carregam tantas coisas negativas, lembrando dos erros dos pais. Mas e os acertos? Eu me lembro que quando eu ouvi a voz dela, a minha vontade era chorar. Mas eu não podia chorar, porque eu estava na frente do palco e eu tinha que fazer uma apresentação linda. Mas eu lembro que o meu coração incendiou. E sabe o que eu me lembro? Eu me lembro que isso é amor, isso é dedicação, isso é a importância que eu tinha para a senhora, isso é esforço, é carinho. Imagina o sacrifício que você não teve que fazer. Pra você sair, você trabalhava registrada, pra você conseguir uma folga, movimentar dinheiro para poder estar lá naquele momento, para me aplaudir, para vibrar. Olha que memória mais linda. Então acho que às vezes falta para nós seres humanos a gente sentar para lembrar de coisas boas. A gente sentar para lembrar dos momentos que nós fomos felizes, a gente sentar para lembrar dos finais de semana que era festa de aniversário e que a senhora estava lá batendo a massa da coxinha sim, e sim, fazendo bolo de abacaxi para a gente comemorar o nosso aniversário é com aquele verdade. refrigerante gole Sim, sim, sim. em cima da mesa. Quanta memória linda, mãe. A gente tem. Sim, é Quanta verdade. memória de amor. Os finais de semana, o tio Samuca tocando violão e a gente fazendo churrasco. A família jogando truco até altas horas. Todo mundo feliz. Sim, Então, sabe o que acontece agora? Nesse exato momento está acontecendo comigo. Eu tô olhando para trás e eu tô descobrindo que a vida não foi tão difícil assim. Que a vida não foi tão ruim assim. Que muito pelo contrário, a vida, ela teve tantos momentos de riqueza e de alegria e de amor que a gente foi enganado. A senhora não acha, não, que nós somos enganados pelo aquilo que nós muitas vezes ficamos relembrando? Nós não, a nossa mente fica relembrando a dor, a falta de dinheiro, ai, uma rejeição, isso, aquilo. Mas se a gente começar a olhar as memórias de amor e de conquistas, será que a gente foi tão pobre assim mesmo? pois é, na verdade eu vejo assim, né, que a pobreza, a pobreza está dentro de cada pessoa, né, porque o significado, você ser pobre, mas o que que você tem por pobreza? Por que você fala a palavra pobre? Porque você não tem uma picanha para você comer, mas você tem um frango, né, e as pessoas às vezes focam muito no material, né, e na condição, naquilo que ela quer, né. Mas a gente, que nem eu sempre falei para vocês, que nós temos que aprender a viver com o que temos, e nos satisfazer e a gente ficar satisfeito com aquilo que a gente tem, porque se você ser grato pelo que você tem, o mais vai vir. Né, o mais vem, mesma coisa, né, que eu falava para vocês, né, hoje a gente comprava um iogurte de pacote, colocava leite para aumentar, porque todo mundo queria tomar um pouquinho mais. Eles eram em 4, daí tinha que dividir, né, daí para sobrar um pouquinho. O bebê, né, ali, né, sempre queria mais um pouquinho, né, Bebê da mamãe. porque tinha saído do peito, né, com 5 anos, e daí depois com 6 tinha que tomar um iogurte inteiro. Eu estava acostumada com abundância, o Né. peito era só meu. E daí eu tinha que dividir, né, entendeu? Então eu vejo assim, né, que Deus foi bom conosco, né, e a gente não desistir, gente. A gente nunca pode desistir do sonho, Eu concordo. né, você tem que sonhar, mas tem que fazer algo. Você sonhar e ficar de braço cruzado, o sonho não vai acontecer, não é verdade? Vamos contar um sonho lindo O que a lugar senhora realizou o lugar que E- tem mais sonho não realizado é no no cemitério, cemitério. né. Eu quero contar um sonho lindo
que nós pudemos realizar em família. Ele era um sonho da nossa família. Quando esse sonho foi realizado, eu já morava sozinha, eu já tinha, né, saído da casa da mamãe, já tinha começado a minha vida independente. Mas é um sonho tão lindo. E quando a gente contar esse sonho, eu tenho certeza que ele vai incendiar o coração de muitas pessoas que estão hoje sem esperança, que engavetaram seus sonhos, que acreditaram que não era possível, que se frustraram quando foram buscar alguma oportunidade e não conseguiram. E para contar esse sonho, eu tenho que trazer um contexto aqui. Então, com 12 anos, eu começo a fazer bombons caseiros para vender. A minha investidora está aqui, ela sempre investiu em mim, ela sempre acreditou em mim, ela sempre apostou em mim. E aí eu já trago o primeiro insight, quanto é importante a gente ter pessoas que acreditem em nós, apostem em nós. E hoje eu continuo fazendo isso, eu invisto nas pessoas, eu aposto nas pessoas porque um dia alguém apostou e investiu em mim. Aí eu começo a fazer os bombons, vender bombom e ganhar dinheiro com bombom, mas daí já naquela época, né? Ai, tem que ser CLT. Né, a história do CLT que hoje está sendo totalmente desconstruída, né? Não, tem que trabalhar CLT, é registrado, 13º, férias, fixo, vai lá ser CLT. E aí eu fui trabalhar na lavanderia, entrei na lavanderia com 16 anos de idade como passadeira. E assim, né, como a mamãe já falou, eu tinha meus sonhos, crescimento, prosperidade, viver melhor. Você quer falar? Pode falar. Pessoal, mas o sonho dela era tão grande e ela queria tanto que ela era de menor, não podia estudar à noite. E a gente teve que arrumar um colégio para aceitar ela estudar à noite para ela poder trabalhar de dia. Com 16 anos, Porque ela queria, ela não podia estudar à noite. A gente teve que arrumar um colégio, autorização para ela estudar de noite, para ela trabalhar de dia. De tanto que ela queria trabalhar. De tanto que ela queria trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. E não tinha o que fazer. Tinha que trabalhar. Ou me apoiava, né? É, não tinha escolha, sabe? Então, a gente vê assim, né, que... Eu falo, gente, ó, Deus é maravilhoso, Ele não deve nada para ninguém. E Deus, Ele vê o teu esforço, né? Porque muitas vezes fala assim, nossa, olha onde que a pessoa tá. Mas ninguém vê, né? Ninguém vê os carrapichos que ela tirou lá atrás, né? Né? Não é verdade? É muito fácil você ver hoje, né? Às vezes a pessoa vai, aquela pessoa, nossa, mas o que a pessoa passou? Então a gente tá. Mas eu quero falar pra vocês. Lembra que eu vendia flor no cemitério também? Sim. Conta aí, ela ninguém fazia acredita. Tudo. Vendia flor no cemitério. Ela aproveitava, e olha, e ela puxou eu, porque eu trabalhava no feriado, no meu trabalho, para eu ganhar dobrado, para eu ter mais dinheiro. E eu trabalhava. Eu não ficava um feriado em casa, descansando, não. Porque eu era remunerado, era dobrado, era 100%, eu ia trabalhar. E ela é igual eu. Ela vendia flor no cemitério, ela vendia melancia, ela vendia o que tivesse para vender, entendeu? E ela se virava. E isso é muito bom, mas agora você veja bem, né, que muita gente, a gente reclama do que a gente passou, eu sofri muito, mas agora, a vida nos forjou, não é um sofrimento, é uma forja, pra gente ser o que a gente é hoje. Perfeito. Né? Se ela talvez tivesse sido uma mãe ou um pai rico, ela não ia cumprir o propósito dela. Não ia ter a força, não ia ter a força, não ia ter a coragem, não ia ter aprendizado, porque da onde ela tirou o aprendizado, da onde ela tirou a força? Né? Porque lá atrás ela foi forjada a crescer rápido, a amadurecer rápido, né? Aprendeu a amar, né? E tudo isso, hoje, ela se tornou o que ela é. Mas já parou para pensar? Se ela tivesse tudo de mão beijada. Será que eu tinha? Talvez fosse uma menina mimada, uma chata, né? Uma menina que não ajudasse ninguém. E hoje em dia, quantas pessoas, né? Que é abençoado através dela. Né, através de um sim que ela falou, né? Quantas pessoas comem, quantas pessoas, né, criam a família, né, sustentam os filhos através da vida dela, desde a funcionária da casa dela, né? Então a gente tem que pensar nisso. Então a gente só tem que ser grato. A gente sofreu, doeu, mas a dor passa, já passou. Já passou. Né? A gente não tem que ficar carregando mais nada. Né? Já ficou tudo para trás. Se é para carregar alguma coisa, vamos carregar o aprendizado, né? Sim, vamos carregar o aprendizado, vamos trazer como aprendizado, que nem eu sempre falo, Deus me forjou, né? E hoje eu sou a mulher que eu sou, né? Tipo assim, eu não vou falar que eu sou, nossa, né? Mas uma coisa que eu tenho é fé de verdade. É fé de verdade. A senhora é incrível. E eu acredito em Deus de verdade, cara, assim, de olho fechado. De olho fechado. Se a gente fosse contar aqui todas as coisas que Deus já fez na nossa vida, através da fé mesmo,
a gente ia ficar aqui muitas horas e a gente não Nossa, ia contar tudo. sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos marcar um encontro, nós vamos fazer um podcast em 3. Eu, você e a Fabiana. Uhum. Pensa que lindo que Nossa, vai ser esse podcast. extraordinário, vai ser extraordinário. Que a gente tem uma história linda, um milagre lindo da minha sobrinha, primeira neta, né? Minha primeira sobrinha, Fabiana. Um beijo, inclusive, pra você. A gente te ama, viu, sua luz divina? Agora, voltando à história. Bombom, lavanderia aos 16 anos. 19 anos, já era gerente de uma lavanderia. E aquela coisa dentro de mim, né? Na verdade, quando eu conquistei o cargo de gerente, eu estava muito ansiosa pelo crescimento financeiro. Porque eu fazia conta, né? Fazia conta, pegar meu caderninho lá, tá. Hora que eu virar gerente, eu vou ganhar tanto. E aí, quando eu finalmente conquistei o cargo, que eu fui lá na carteira gerente, eu fui esperando que o aumento de salário, eu acho que era, sei lá, R$ 50 a mais naquela época. Mãe, aquilo foi tão frustrante pra mim. Foi como se num minuto todos os meus sonhos eles tivessem ido pelo ralo, porque eu acreditei, ilusão, que eu ia ganhar o dobro. Falei, não, vou ganhar o cargo, vou ser responsável por uma empresa inteira, isso, aquilo, vou ganhar o dobro. E quando veio lá, não, tá aqui na tua carteira e veio o aumento, eu vi assim todos os meus sonhos. O sonho do meu carrinho, na época eu sonhava com Fusquinha, o sonho de um carro, poder pagar uma escola para os meus filhos, poder ter um plano de saúde, eu vi tudo indo pelo ralo. Só que aquela frustração, ela foi algo muito positivo. Porque quando eu vi que os meus sonhos poderiam não acontecer, eu falei, eu vou embora desse lugar. Aqui eu não fico mais. E aí qual é o insight? Muitas vezes você abre mão dos seus sonhos e na verdade você só deveria trocar de lugar. Sim, com não certeza. Se aonde eu estou, os meus sonhos não podem se tornar reais, talvez eu só esteja no lugar errado. E aí eu tomei a decisão com cargo, tinha acabado de subir lá minha carteira, gerente. Eu tomei a decisão dentro de mim e falei, não, eu não vou ficar aqui não, meus sonhos estão tudo indo pelo ralo, eu preciso ir para um novo lugar. E a minha mãe já tinha me ensinado sobre fé, sobre Deus, sobre oração, sobre jejum, sobre você pedir para Deus e colocar energia naquilo que você deseja alcançar, através da sua oração, da sua fé. E aí eu fiz um propósito com Deus. Eu lembro que eu fiquei 6 meses. Não foram 6 dias, não foram 6 semanas. Foram 6 meses. Quando eu decidi que eu ia sair da lavanderia, eu falei, pois Deus, agora eu vou orar e o Senhor vai abrir a porta. E durante 6 meses, eu não almoçava. O horário do almoço eu dedicava apenas para orar. Eu ia no banheiro, fechava a porta, entrava lá naquelas divisórias do banheiro, onde tem o vaso sanitário, me ajoelhava e eu ficava lá no horário do meu almoço. Deus, abre a porta. Deus, abre a porta. Deus, me leva para um lugar novo. E o meu sonho é o seguinte, Deus, eu quero um lugar onde eu possa ganhar dinheiro, eu quero poder ter um carro, eu quero poder ir no supermercado, fazer compra sem tirar as coisas do carrinho, porque essa era a minha realidade como CLT. Eu ia no mercado com a calculadora, daqui a pouco tava eu lá tirando. E às vezes eu tinha que tirar o arroz, às vezes eu tinha que tirar um pacote de macarrão. Não era luxo, não era tirar a bolacha recheada, não era tirar, o danoninho. Não! Às vezes chegava no caixa, eu tinha que tirar o arroz, o feijão, a mistura. Quantas pessoas não vivem essa realidade? E eu lembro que eu sonhava em poder ir no supermercado e comprar tudo que eu quisesse, sem ter que tirar do carrinho ou ficar contando moeda. Eu lembro que eu queria ter um carro, nem que fosse um Fusquinha, na época eu já tinha o Joãozinho para poder levar meu filho para a escola. Eu lembro que eu queria poder pagar um plano de saúde, porque depender do SUS, até hoje, não venha dizer para mim que é bom, porque não é. E eu comecei a orar e pedir para Deus que Deus abrisse uma porta que pudesse mudar a minha vida. E literalmente eu fui tirada de onde eu estava. O poder da fé, o poder da oração, o poder da coragem. Fala um pouquinho, mãe, sobre fé. O que é a fé para a senhora? A fé para mim é uma coisa inigualável, né? Eu penso assim que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, espera, né? Porque muita gente fala que tem fé, mas pede, mas daqui a pouco já desistiu, já voltou para trás. Não, a fé você tem que permanecer insistindo. Isso é fé. Fé, a pessoa tá falando para você, não vai dar, você fala, vai sim. Vai dar certo sim, eu crer vou no vencer. impossível. A fé é vencer, é querer o impossível, né? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, você não tá vendo. Mas eu vou chegar lá, eu vou conseguir e eu vou conquistar.
Entendeu? Então, na verdade, eu tinha fé de ter a minha casa própria, né. Eu chorava, gente, olha, vocês não têm noção. Eu chorava quando eu tinha 33 anos, uma vida muito simples, uma vida sem condição, e eu chorava. Eu ainda olhava e falava assim: "Nossa, muitas pessoas têm casa e eu não tenho, eu tenho que pagar aluguel, tenho que morar nessa casa pequena, sem conforto, até quando, até quando, até quando?", perguntando, mas eu não desisti do meu sonho, não desisti, não abri mão do meu sonho nunca, Nós vamos contar. nunca, Nós vamos contar nunca. como que ela realizou esse lindo sonho de ter a casa própria. E como eu pude contribuir, né, com o meu trabalho, mas obviamente com o meu amor, com o meu carinho e também sonhando junto com a minha mãe, porque eu sempre digo, uma conquista de um filho, de um irmão, de um pai, de uma mãe, é a conquista de uma família. Quando alguém conquista algo, nunca é sozinho, é sempre o coletivo, porque tudo que nós conquistamos é um legado, fica para sempre. Uma conquista, às vezes a gente trata coisas com tanta superficialidade. Sabe? Às vezes uma casa, ai, comprou uma casa, ai, comprou um carro, ai, fez uma faculdade, ai, fez um curso. Não! Isso é grandioso. Isso é uma contribuição, é uma transformação para o hoje que vai alcançar as próximas gerações. É uma nova sabedoria, é um novo conhecimento, é uma nova conquista. Tudo isso tem muito valor. E quando eu decidi sair de onde eu estava pelo meu sonho, mas também pela minha família, por tudo que eu poderia contribuir e desejava contribuir, eu fui tirada da lavanderia. Uma pessoa um dia chegou e ouviu eu contando, eu estava com a colega de trabalho dizendo: Deus vai ouvir minha oração, a minha porta vai abrir, você vai ver. E eu lembro, hein? Eu disse assim: eu ainda vou ser cliente dessa lavanderia. E todo mundo achava que eu era louca. Todo mundo achava, é metida, é louca, tá viajando na maionese. E eu tava lá mesmo, no meu mundo, na minha terra da fantasia. Qual é o problema? Agora, sonhar é impossível? Não. Uma das principais coisas que ninguém pode tirar de nós, a não ser nós mesmos, é o sonho. E aí uma pessoa entrou e ouviu eu dizendo: eu vou sair daqui, eu vou trabalhar em outro lugar. E aí, o cliente no balcão. E aí eu fui atender, pedir desculpa, porque eu não tinha visto ele, eu tava de costa falando dos meus sonhos, dos meus ideais pra minha colega. E ele disse assim: olha, desculpa, mas eu não pude deixar de ouvir a conversa. Você quer mudar de emprego? Você quer mudar? E eu assim, né? Atenta ao meu sonho. Será que você tá atenta aos teus sonhos? Será que as pessoas estão ali com aquele alerta ligado? Será que o meu sonho chegou? Será que a minha oportunidade me encontrou? E essa é a verdade, a minha bênção, ela foi até mim. Eu só acreditei, eu só criei, eu só fiquei ali firme na minha visão. E aí eu falei: sim, eu quero mudar de emprego, por quê? O que você tem aí? Já estava ansiosa. E ele disse: olha, o meu chefe, o meu gestor tá formando um time de vendas e, poxa, você tem um bom perfil de vendas. E tá aqui ela falando, né? Ela vende, ela vende, ela vende. Você tem um bom perfil de venda, você é comunicativa, você fala bem, é espontânea. Eu vou te indicar. Abriu a carteira e tirou o cartão do Claudir Santos. Ele falou: ó, espere só uns 10 minutos. A empresa é logo aqui na esquina, dava, sei lá, 300 metros da onde eu trabalhava, da lavanderia que eu trabalhava. Espera só uns 10 minutos que eu vou chegar ali e vou avisar ele que eu tô fazendo uma indicação. E eu esperei os 10 minutos. E liguei. E eu falei: olha, tudo bem, o Odinei me indicou, enfim. Obrigada, Odinei, por tudo, amigo, obrigada. Se esse podcast chegar até você, obrigada. Você foi uma luz no meu caminho, uma resposta de Deus sobre a minha vida, das minhas orações. E aí eu falei: olha, eu só posso na hora do almoço. Ele: vamos fazer uma entrevista? Eu falei: só posso na hora do almoço. E ele disse: tá bom, eu espero você. E eu lembro até hoje, eu tinha ido com uniforme, não tinha uma roupa para fazer a entrevista, mas era a minha oportunidade. Nem sempre a roupa vai estar certa, nem sempre você vai estar preparado, mas se a oportunidade é sua, É verdade. adivinha, se a oportunidade é sua, ela é sua. Eu fui com o uniforme da lavanderia, com uma sapatilha no pé, eu lembro que eu só tirei a redinha do cabelo e eu fui. Quando eu cheguei lá, eu já fiquei maravilhada, mãe, porque era lindo, era uma empresa linda, toda espelhada. Quando eu entrei, aquelas mulheres de terno, tipo assim como eu estou vestida hoje, aquelas mulheres de terno muito bem vestidas e todo mundo bonito, e eu já entrei me achando, falei: é aqui, é aqui o meu lugar. E o Claudir me recebeu e quem eu fui? Eu. Quem eu estou sendo agora? Eu. Às vezes, você tenta se encaixar em coisas que não vão dar certo. Por quê? Porque não é você. É verdade. Igual Davi tentando colocar a armadura de Saul. Sim, com certeza. Davi precisava, mamãe, da armadura de Saul?
Não. Não. Por quê? Porque Davi não era Saul, Davi era Davi. Então eu fui quem eu era, na condição que eu estava. E na entrevista ele fez várias perguntas, eu fui espontânea. E no final ele disse: menina, eu gostei de você, mas tem uma pergunta decisória para essa vaga ser sua. Por quê? Por que você quer sair da lavanderia? Por que você quer deixar um cargo de gerente? Você tem cargo, você tem salário, 13º, férias, isso e aquilo. Por que você quer mudar? E eu olhei pra ele, eu disse: você quer a verdade? Ele disse: sim, pode dizer a verdade. E eu falei pra ele: eu não aguento mais contar moeda. Eu sonho com uma vida digna. Eu sonho com a vida que eu possa ir no supermercado e comprar tudo que eu quero, tudo que os meus filhos desejam, sem precisar tirar nada do carrinho. Eu sonho com um carrinho, nem que seja um fusquinha. Eu sonho em poder pagar uma escola particular para o meu filho, eu sonho em poder ter um plano de saúde, eu sonho em poder ajudar as pessoas. E com o que eu ganho hoje, é impossível. E ele ficou meio emocionado, porque eu fui verdadeira, assim como eu fui agora. E ele falou: era isso que eu precisava ouvir. O que move pessoas são seus sonhos, suas ambições, seus desejos mais ardentes. E agora, a minha mãe vai contar. Ela contou já um pouquinho para vocês de qual era o maior sonho dela, qual era o desejo ardente no coração dela, que ela muito desejava, e daqui a pouco eu volto contando como eu pude colaborar com esse sonho. Mamãe, fala do seu sonho, mas fala daquilo que queimava no seu coração, das lágrimas que correram para que esse sonho se tornasse real. Pois é, né. Eh, muita muitas demandas na vida, né, pagando aluguel com filhos, né, eles estavam grandinhos já, né, eles já estavam grande, tipo adolescentes, né, mas ainda dependia, né. Aí os ado e ó, eu vou falar para vocês, né, filho pequeno gasta, né, que os adolescentes também gastam, porque daí eles comem mais, né, Gasta o dobro, gasta o adolescente. dobro, Eu né, tenho porque 2 daí em casa, né? imagina, né, daí tudo, você analisa bem, você ter 4 filhos, você dá comida, roupa, calçado, escola, tudo para eles, né. E daí lá em casa, quando eles tinham 10, 12, 13 anos, ainda depois da janta tinha que tomar o leite com Nescau, gente, antes de dormir. E às vezes tinha que comer um pãozinho ainda. Tinha aqui gente aqui, ó, que sem o leitinho com Nescau antes de dormir era aí um toma e o outro não toma, pessoal? Não, né? Não tem, né? Mãe, você sabe, né? O filho tá com 16, 17 anos, mas tá lá com o copinho de Nescau. Toma também, filhinho, né? Mãe é desse jeito, não adianta, né? É bem assim, eu pensei no João A agora, com mãe é bem 19 assim, anos. né? E não adianta, você fala assim: "Larga esse menino já cresceu". Não, mas filho para mãe Sempre vai ser pequeno, vai né? ser pequeno. Os filhos para mãe não cresce, gente, não adianta a gente achar que Concordo. cresce, né. Que nem o meu filho mais velho falou assim: "Mãe, eu lembrei de quando a gente", olha como o tempo tá mudando, porque o meu filho mais velho, né, ele nunca foi muito ligado nessas coisas, é coisa que ele nem gosta e agora ele tá vindo falar que ele tá com vontade de comer, que é a polentina com frango. Ele falou assim: "Mãe, você tem que fazer para nós aquela polentina que você fazia, assim, era bem rápido, aquele fubá rápido que ele nem sabe, né, era polentina com aquele frango que você fazia com molho de tomate, massa de tomate, mãe, eu quero comer aquilo". Mas nem eu lembrava mais, assim, né, da polentina, né. Lembro da polentina, mas eu não lembro que ele gostava da polentina. Pediu para eu fazer, entendeu. Então a gente tá vendo, assim, né, que os tempos estão passando muito rápido e tem algo acontecendo Sim. muito rápido, né. E quando eu estava vindo para cá, eu tenho uma palavra que Deus me deu. Tá lá, se eu não me engano, tá em 1 Samuel 2. Não lembro bem o versículo, depois vai lá. Que Deus, ele disse uma vez para mim: "Do lixo, né, do lixo eu tiro o necessitado, né, eu tiro o necessitado, e do monturo eu faço algo", mais ou menos assim. E ele disse assim: "E eu posso colocar o pobre e os humildes em meio às príncipes", e Deus me deu essa palavra. E faz tempo, e eu lembrei dessa palavra essa semana, e hoje eu tô aqui. Não que, né, você parou para pensar? E hoje eu tô aqui, entendeu? Você é Então, filha tipo amada assim, e dele, na verdade é uma minha coisa rainha. que Deus falou, então a gente coloca fé, né, entendeu? Então quando você tem um propósito, porque na verdade eu penso assim, todos nós temos um propósito. Você já Sim. descobriu, sabe qual que é o teu propósito?
Já descobriu? Já descobriu o teu propósito? O meu primeiro é amar e ser amada. Esse é o primeiro. Eu acho que esse é o mais verdadeiro para todos, né? A gente se esquece de quem somos e do que viemos fazer aqui. E nos prendemos muito às coisas, à matéria, ao ter, que é tudo uma grande ilusão, né? Porque a gente veio de bolsos vazios e nós vamos voltar de bolsos vazios. Sim. O que realmente fica em nós é o que nós vivemos, o que experienciamos, mas também o que geramos na Sim. vida de outras pessoas. Então, para mim, propósito, em primeiro lugar, ser amada e amar ao outro, ao próximo, e o próximo mesmo é quem tá perto de mim, as pessoas que a vida vai me entregando como presente. Depois, eu acredito que o nosso próximo propósito é conseguir construir dentro da nossa família um legado, né, é deixar para os nossos filhos uma semente que realmente tem significado para nós, então de fé, de amor, que é, né, um dos lemas da nossa família, unidade, comunhão, fé, amor. E eu acredito que também outro propósito que nós temos depois de nutrir a nossa casa, sustentar a nossa casa, erguer a nossa família, né, com valores que realmente fazem sentido para sempre. Depois é a gente contribuir com a vida das pessoas. Sim, o nosso propósito aqui na Terra é fazer o que Jesus fez, né? Jesus deixou o legado para nós, né? Sim. É o propósito. Você está aqui com um propósito, você não está aqui por acaso. E tem muitas pessoas que eu vejo assim: as pessoas têm depressão, as pessoas têm angústia, as pessoas têm tem pessoas que não têm doença nenhuma, mas o corpo está doendo, está tudo com dor, porque a pessoa não descobriu o que ela está fazendo aqui. Ela não descobriu o Sim, tá propósito muito dela. presa, né? Ela está muito presa em algo e ela não. Alguma coisa tem que acontecer com essa pessoa. E ela tem que descobrir o propósito. E o propósito é Jesus Cristo. É só você olhar para ele. Né? O que ele veio fazer? Ele tinha um propósito, ele cumpriu. Qual que é o teu propósito? Ele deixou o legado para nós. Amar. Né? Que amar Amor a Deus sobre todas as incondicional. coisas e o próximo como nós mesmos. Né? Mas hoje em dia, né, a gente vê que tem bastante família se desfazendo, né? E agora, uma coisa que eu falo, eu nem mesmo que eu tenho que pagar o preço, mas eu luto pela minha família, pela minha casa, eu não Sempre desisto dos meus lutou. filhos, eu não desisto de ninguém, sabe? Eu abraço a todos, né? Às vezes você não tá nem aguentando, às vezes você tá ali, né? Meia capengando, eu falo, não, mas eu vou vencer e vou abraçar essa causa aqui, vamos junto, né? Quantas causas a gente venceu junto, né? Muitas. A causa Gabizinha a gente venceu, né? Muitas vitórias. Muitas vitórias, a tua gravidez, né? Com dor, né? Nossa, e aí foi eu ali difícil do a lado, gravidez ali, da né? Gabi. Eu ali do lado. E a sua gravidez também foi difícil, né? Nossa, como eu sofri na sua gravidez. É mesmo? Mas você veja bem que você gerar, né? Você gerar um profeta, você gerar Uma bênção uma grande. bênção, né? É com sofrimento mesmo. E muita gente não entende. Por que eu tô sofrendo tanto? Por que tá doendo tanto? A gente tem que saber que é só um estado e um momento e vai passar, né? E eu lembro, até hoje eu lembro da dor, que eu não comia nada. Fiquei uns 2 meses sem comer. Eu nem sei como é que essa criança nasceu, né? Fiquei Eu 2 nasci bem pequenininha, né? Uhum. Nasceu bem pequenininha, mas graças a Deus, né? E eu penso assim, ó, gente, muita gente pensa, né, que tem o lado bom e o lado ruim. Da mesma maneira que tem Jesus Cristo, tem o opositor, não é verdade? Tem Deus e tem o opositor. E o opositor, não que ele seja onipotente, ele não é. Mas ele sabe quando tá gerando uma bênção, quando a bênção vai chegar. Porque a coisa que é mais difícil para você, ali que tá o segredo. Só que as pessoas não entendem. Às vezes tá tão difícil, tá doendo, as pessoas desistem. Às vezes tá pertinho, né? Eu podia ter desistido, né? E depois, quando ó, essa bênção aqui nasceu, a bichinha pegou, vou contar, tá? Pode contar. A bichinha pegou uma coceira, assim, tipo, de uma sarna mesmo. Uma sarna que a pele da pobrezinha, assim, ó, ficou cheinho vivo. de ferida no vivo. E eu levava no posto de saúde, o médico receitava o remédio, aquele remédio azul. Aí você manchava tudo as roupinhas dela, a bichinha ficava azul e não sarava. Não sarava. Gente, aí eu fiquei desesperada. Vocês sabem o que eu fiz? Eu vou contar. Eu comprei. É Escabiose? difícil que eu vou falar, mas eu comprei a escabiose. Que lá atrás, há muitos anos atrás, isso era usado para matar piolho, para passar em cachorro, passar Sarna. assim, sarna. E eu coloquei um pouquinho daquilo na água. Eu não tinha mais o que fazer, senão ela ia morrer. Você vestia a roupa dela grudava no corpo. Até hoje ela tem mancha na pele.
Tenho. E ela era neném. A roupa dela, você ia tirar, aquilo estava no vivo. Você tinha que colocar dentro da bacia d'água para a roupa soltar para você ir tirando. Aí eu peguei essa escabiose e coloquei um pouquinho na água e desmanchei na água. Só não passei no rostinho assim, mas o corpinho inteiro eu lavei. O médico pegou, depois eu fui no posto, levei ela, o médico falou: "O que que você fez?" Eu contei para ele. Ele falou assim: "Você podia matar essa criança, você podia matar essa criança intoxicada. Você é louca." Eu falei: "Mas se ela ficar ela ia morrer de qualquer jeito. Não tinha o que fazer. Ela ia morrer, porque daí, se aquela infecção que estava na pele ficasse, generalizasse, fosse para o sangue da criança, ela ia morrer. Não ia ter o que fazer." Mas eu falo para vocês que Deus ele tem promessa e Deus tem plano na nossa vida. E Deus ele cuida da gente. E ele sempre cuidou. Entendeu? Então, por isso que eu amo Deus de verdade. Porque você veja bem, é uma coisa assim que você já fez tudo, né? Mas tem uma coisa que eu não fiz. Ou eu vou perder ou eu vou vencer. Eu fui pela minha fé. E nós vencemos. E hoje ela está aqui, Bem bonita. né? E hoje ela está aqui. Né? Então. Agora, sabe o que nós vamos contar? Que ainda nós não conseguimos concluir essa parte e a gente precisa contar. Que horas são? Porque essa é a vitória que nós precisamos contar. Sim. Então, Claudir me contratou, comecei a trabalhar com consórcio na Ademicon. E, gente, vai fazer 20 anos. Vai fazer 20 anos. Gente do céu, é metade da minha vida. Eu tô com 40 anos que eu faço parte desta empresa maravilhosa. Uma empresa que apostou em mim, abriu as portas para mim. Claudir também. Em breve eu pretendo estar aqui gravando com você, Claudir. Gratidão por tudo. E aí eu comecei a trabalhar na Ademicon. Quando ele me contratou, sendo muito honesta, eu nem sabia direito quem era a empresa, não pesquisei nada. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha orado e eu tinha pedido pela grande oportunidade da minha vida, e eu abracei a oportunidade e eu fui, né? E aí ele me aprovou, depois da entrevista, ele disse, não, tá contratada, quando que você pode começar? Eu falei, olha, deixa eu voltar lá, conversar com o meu patrão, enfim. Aí fui tentar fazer acordo, eu não faço acordo com ninguém, falei, tudo bem, emita minha carta aqui agora, me demito agora. Paula, como assim? Sim, eu pagava aluguel, eu tinha filho, já tinha uma vida, já era mãe, já tinha várias responsabilidades. O William era vivo nessa época, eu sou viúva do meu primeiro casamento. E pedi a conta na hora. Falei, tá bom, então, não quer fazer acordo? Me dá aqui que eu vou embora. E no outro dia, comecei o meu trabalho na Demicon. Quando eu cheguei lá, nem sabia direito o que era. Sentei com o Claudir, ele me entregou uma pasta. Olha bem o que eu vou contar. Ele me entregou uma pasta vermelha. Dentro tinha algumas tabelas de papel. E ele falou assim, ó, esse crédito aqui de 50 mil, a parcela é tanto em tantas vezes. Aí tem o crédito de 100 mil e tem o crédito de 150 mil. Você precisa encontrar pessoas, olha o que ele me disse, você precisa encontrar pessoas que queiram comprar um imóvel e que possam pagar esta parcela em tantas vezes. Eu falei, é só isso? Dele, sim, é só isso. Eu falei, ok. Ele falou, pra quem você vai vender? Eu falei, é agora. Fui na mesa, naquele tempo nem tinha internet. Tinha internet, mas né, não se compara hoje, né? E WhatsApp, isso, Instagram. Eu sou da época do Orkut, meu filho. Faz tempo, né? Aí eu sentei numa mesa, falei, pra quem eu posso vender? Adivinha quem foi a primeira pessoa que veio na minha mente? Quem era a pessoa que eu vi chorar várias vezes, sonhando com a casa própria? Quem era a pessoa que já tinha ido no banco tentar o financiamento e tinha sido negado, porque era empregada doméstica e tinha 4 filhos para criar? Quem foi a pessoa que tinha comprado uma casa de um enganador? Você lembra? Que a gente achou, né? Acreditamos na mentira. A minha mãe comprou um imóvel e a pessoa que vendeu não era dona. Um belo dia estamos nós em casa, bate lá o oficial de justiça. Vocês têm tantas horas, tantos dias para sair de casa, vocês estão sendo despejados. Como assim despejados? Essa casa não é de vocês. Era como se nós tivéssemos invadido, mas a pessoa tinha vendido com um contrato. Eu quero que você conte do teu sonho.
ali, ó, essa trajetória de sonhar com a casa, de ter comprado uma casa que não foi real, a frustração que nós vivemos, e depois quando eu chego e digo, olha aqui, ó, mãe, tem um meio para você comprar a sua casa. Conta para nós esse trecho, desde o sonho, a frustração do banco de não ter dado certo, da casa que a gente comprou, que a senhora comprou e não era, né, real, e depois quando eu cheguei com a possibilidade do consórcio para sua conquista. Pois é, o sonho acho que eu já nasci, né, com o sonho da casa própria dentro de mim, né, e Todo mundo nasce, eu acho. todo mundo tem um sonho, mas o meu sonho era ter a minha casa, né. E eu sempre trabalhava, lutava pela minha lutando para comprar a minha casa, mas era impossível comprar uma casa ou fazer um financiamento com um salário mínimo, né. Eu ganhava um pouquinho mais, porque eu trabalhava, né, de diarista e eu tinha um trabalho com carteira assinada, mas eu trabalhava de diarista, às horas de noite, limpava o escritório, eu trabalhava direto. Eu trabalhava de domingo a domingo, mas para tentando realizar o meu sonho. Mas uma coisa interessante, você veja bem, era possível eu comprar a minha casa trabalhando do jeito que eu trabalhava e ganhando o que eu ganhava, com filhos? Era possível comprar? Não era. Nem com financiamento, nem e aí nem essa que eu comprei, né, que eu juntei um dinheirinho, até emprestei um dinheirinho de uma pessoa para inteirar, para eu poder comprar essa casa, né, que nós somos enganados, que ela já disse, pelo fato de ter o sonho. Pensa, eu fiz uma casa de madeira bem grande, umas peças gigantes, que eu não gosto de casa pequena, né, as peças grande, né, bem linda a casa de madeira ficou, mas moramos acho que lá em 6 meses, não deu 1 ano, foi gente lá e disse que o terreno não era isso, não era aquilo, e nós fomos enganados. Tivemos que sair correndo, desmanchar, e a gente ainda não perdeu as madeiras, que a gente conseguiu tirar a casa, né. Sabe que eu lembro que a gente desmontando a casa, eu enfiei meu pé no prego, lembra? Eu me lembro Uhum. disso. Então a gente teve que desmanchar aquela casa. Pensa a frustração, pensa a frustração Um de você sonho o sonho teu ali, né, ter acabado desmoronou. e eu achei que aquilo ali era a minha casa, aquilo ali era um lugar para mim, mas eu tinha fé, a fé eu tinha, mas eu não tinha um direcionamento, igual eu tenho hoje, igual depois eu fui adquirindo, porque você tem fé de ter uma coisa, mas o que que Deus tem para mim? Isso aqui é para mim, né, porque Deus ele sempre tem o melhor para você. E aquela casa para mim era o melhor, mas para Deus não era. Ele tinha Ele algo tinha algo muito melhor melhor. para mim, entendeu? Mas tudo bem, eu não e na verdade, assim, eu sou daquele tipo assim, eu fico frustrada na hora, eu fico triste, mas passou, passou. Eu não sou aquele tipo de ficar remoendo, não. Passou, acabou, deu, né, paciência, não deu, não deu. Aí a gente alugou uma casa e fomos morar em outra casa. Isso eu devia estar com o quê? Com uns 14 ou 15? É, mais ou menos 15 Porque anos. porque quando a gente teve que sair da casa, que foi o golpe, eu morava com a senhora, mas quando eu Morava. entrei na Demicon, eu já estava morando sozinha, já tinha o João, Sim, né, sim, eu já aham. estava com 20, Isso. 21. Mas eu não desisti do meu sonho, daí eu aluguei outra casa e fui pagar aluguel. E falei: "Deus vai me abençoar e eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir". Continuei trabalhando, eu nunca desisti do meu sonho. Até que o tempo foi passando e a Adriana, Paula. que a Paulinha, né, vamos falar Paulinha, né, corta aí, né. É Adriana de Paula Batista, tá, gente? Só pra vocês saberem. Então, Aham. pra ela eu sou Adri, né? Mas pra mim eu sou Paula. Então, daí a Paulinha foi trabalhar na Demicon, e eu fui a primeira cliente dela. Você lembra quando eu cheguei com a tabela? Eu liguei pra ela e falei: mãe, você tem horário na hora do almoço? Eu comecei num trabalho novo e eu preciso te apresentar uma coisa que eu acho que a senhora vai amar. E ela, ai, tá bom, vem aqui na hora do almoço. Rapidamente, a minha mãe é muito responsável, muito dedicada com o trabalho. Ela, vamos, filha, o que que é? Aí eu lembro que eu abri a pasta e falei: olha, eu acho que tá aqui a possibilidade da senhora realizar seu sonho. Tá vendo isso aqui? É uma carta de crédito de 50 mil reais. Isso, o mecanismo, o nome é consórcio. A senhora vai pagar essa parcela por mês, vai concorrer no sorteio. E quando sair o seu número, o dinheiro está disponível. A senhora pega e compra o imóvel. Ou, se a senhora quiser antecipar a sua contemplação, a senhora pode dar um lance. Aí, lance é alguma reserva financeira que a senhora tenha, enfim. E aí, você lembra que você falou para mim?
Eu me lembro como se fosse hoje. A senhora olhou e falou, pois é aí. Vai ser através disso aqui que eu vou realizar meu sonho. Pode assinar isso aí que eu vou pagar a parcela. Você lembra disso? Lembro, porque o sonho era muito grande, né, e era a oportunidade que eu tinha de comprar a minha casa. Mas olha, e eu comprei o consórcio, paguei direitinho, Nunca atrasou nunca nenhuma parcela? atrasei uma Nunca. parcela, nunca, nunca. Nunca eu dormi pensando assim: "Não, se der o meu número, né, se eu for sorteado ou contemplada, não paguei", não. Toda É, a vida eu paguei porque no certinho. consórcio, se você tiver com a parcela em atraso, você perde o direito de contemplação, né? E aí eu costumo dizer que a prova do nosso sonho, ela se encontra na nossa disciplina. A prova de que nós realmente, não, eu sonho e eu quero alcançar, a prova de que você realmente sonha e quer alcançar, se encontra na sua disciplina. Quanta coisa a senhora teve que abrir mão? Pois é, e não desistir, né, não desistir, porque na verdade tá demorando. E tinha gente que falava para mim: "Ah, você tá jogando teu dinheiro fora, isso aí você não vai contemplar. E se você for contemplado nisso aí, vai demorar muito, Deus me livre. E se você for contemplada, eu vou fazer para mim". Tem gente que falou e até hoje não fez, né. E eu já fiz, já contemplei, já comprei minha casa, né, Linda! linda, já reformei minha casa de novo, né, minha casa tá maravilhosa, E comprou outras, tá? Porque ela é uma investidora, né? Vamos trazer agora aqui e essa já tem outras cartas, né. como investimento. E ela tá lá, filha, quando que vai contemplar minhas cartas, filha? Eu tô pagando. E assim, mãe, é, a senhora acredita que teria outro caminho? Diferente desse para a senhora ter comprado a sua casa? Ou esse foi realmente o caminho que a senhora tem certeza que era o único caminho? Não, para mim era o único caminho, porque até eu já tinha tentado de outras formas, né. Sim, E quando você já tentou de outras formas e não deu certo, né, daí eu não ia voltar lá, né, sim. eu ia procurar outro caminho. E esse caminho foi muito bom e foi muito ótimo, E né. foi E rápido? hoje, Você lembra para quanto mim tempo foi, demorou? para mim foi. Foi rápido, Foi né? rápido, porque para quem esperou, né, Uma vida? uma vida, demorou 3 anos e meio, né. E veio, e Demorou aconteceu a contemplação, o crédito disponível, e ela pôde, comprar o imóvel do jeito que ela queria. No começo a gente ia ver umas coisas ou outra, ela falava: "Não, isso aqui é muito pequeno. Não, eu não quero apartamento". Gente, mas eu tenho que contar uma coisa pra vocês Conte, extraordinária, sabe por quê? Porque na conte. verdade a casa que eu morava, eu fazia 13 anos que eu morava naquela casa, e eu queria comprar aquela casa. Sabe por quê? Porque aquela casa, ela dava certinho o valor do dinheiro que eu tinha, só pra você ter noção do sonho. Aí eu tinha 137.000. Opa, que memória boa. E aquela mas isso aí você não esquece, né, porque é sonho, não tem como esquecer, né. Eu tinha 137.000, porque na verdade eu tinha comprado uma carta com a Paulinha, e eu comprei uma, depois eu comprei outra Sim, carta, né, eu aí tinha somou as 2. 2. Daí somou as 2 cartas, deu 137.000, né. Tinha o valor que eu já tinha pago e tinha mais a carta, né, tinha mais tinha o que eu já tinha pago, né, e eu sei que eu tinha 137.000. E a casa que eu queria comprar, gente, vocês não têm noção. E eu vou contar para vocês como que é a trajetória da vida da gente. Aí eu estava lá em casa, eu vou comprar essa casa, é essa aqui que eu quero, eu não quero outra. E a casa, era metade era madeira e a metade era Alvenaria. alvenaria. E a casa não valia muita coisa, mas o terreno até que valia. Mas o terreno era caído. Era assim, né? É, o terreno era caído e tinha que jogar o esgoto pro vizinho, não dava para jogar o esgoto pra rua, porque o terreno era caído. Mas eu era teimosa e eu queria aquela casa, queria, orava. Como eu sou cristã, eu ungi aquele lote, sabe, gente? Eu peguei o olhinho ungido, fui lá ungir os cantos do muro e falei: "Essa casa vai ser minha, vai ser minha". E depois eu fui procurar o dono da casa. O dono da casa estava doente, daí tinha que fazer inventário. Eu sei que daí não dava mesmo. Mas só escute, gente. Aí a Paulinha estava cansada de procurar casa comigo. Ela falou: "Ai, mãe, eu já cansei, você não gosta de nenhuma". A gente tinha procurado bastante. E vamos lá, essa aqui é muito pequena. Essa aqui não gosto, essa aqui não dá. Até que apareceu um rapaz na loja dela vendendo uma casa. E falou, né: essa casa eu quero vender essa casa aqui, né, ou eu quero fazer um consórcio, porque eu quero comprar uma casa do Valdecir, né, lá". Ele queria fazer um consórcio e no meio da conversa ele contou que ele tinha uma casa que ele estava vendendo, mas que estava muito difícil vender porque a casa não era verbada. E daí eu falei, e aí, onde que é essa casa? Dele, é ali. Eu falei, você tem foto dessa casa? Dele, tenho. E aí eu falei, gente,
Eu falei: "Valdecir, eu acho que a minha mãe vai querer comprar a sua casa". Você acredita que eu não lembrava que foi eu, né? Foi, aham. A casa veio até mim, eu não Veio, lembrava. aham. Daí ele foi até na loja e daí ele mostrou, daí ela falou pra mim, ela falou assim: "Vamos lá". Daí ela tinha um Celta, foi eu, ela, o meu marido, o meu filho, as crianças Todo mundo. e todo mundo. E fomos lá nessa casa, pra gente ver essa casa. E quando nós chegamos lá, eu vi a casa, achei a casa bonita, mas eu Era fa 200 e 225.000 e eu tinha 137. E eu falei pra ele, eu falei: "E agora?", né. Mas amei a casa, assim, a casa era grande, bonita, só que só ele precisava dar um tapinha, né? tinha que dar uma reformadinha, que ele não era muito caprichoso. Ele era caprichoso a área que ele gostava, a peça a mães ele ficava era ele caprichou, né, ele era deu uma caprichada, mas depois eu deixei ela bem bonita. Daí eu falei: "Mas agora", eu falei pra ele, eu não ele falou: "Ai, eu tô", e daí chegamos lá, ele mostrou a casa, tal, eu falei: "Gostei da casa, bonita, tal", né, e a Paulinha me incentivando: "Olha, mãe, essa casa tem a sua cara, as peças é grande, não sei o quê". Mas Tudo eu plano, tudo plano, tudo sem esca é bem asfaltado. legal. Mas eu falei assim: "Mas eu pensava no dinheiro, eu tenho 137, vamos ver quanto que ele quer nessa casa". E você sabe que, sem falar em valor, ele olhou pra mim e falou assim: "Gostou da casa?" Falei: "Gostei". Ele falou pra mim: "Essa casa é sua, eu vou vender ela pra você". Daí eu falei: "Poxa, mas você tá com mais fé do que eu, porque você nem sabe se eu tenho dinheiro pra pagar". Ele falou assim: "Ah, tem sim". Ele falou assim: "A senhora me arrumando um pouco de dinheiro pra eu comprar um lote que eu quero, a casa é sua". Eu fui pra casa e pensei, falei: "Pronto, né, e agora?". Ele falou pra mim assim: "Tá na imobiliária a casa". Ele falou: Eu não pedi nada pra ele, pra você ver o sonho. Como que funciona. Eu não pedi nada pra ele, falou assim: "Tá na imobiliária, e toda vez que alguém vir ver a casa, eu vou embarrigar, porque eu não vou tirar a casa da imobiliária agora, porque eu vou ter que pagar uma multa. Então, eu não vou vender, vou esperar a senhora, vou Era esperar". sua, era sua. Ele falou: "Eu vou esperar a senhora. Eu vou contar pra você quanto tempo ele me esperou". Daí tá, daí eu fui pra casa e fui orar, porque eu falei assim: "Senhor, como é que eu tenho 137, a casa custa 225, como que eu vou pagar essa casa?". Daí eu falei com a Paulinha, ela falou assim: "Mãe, dá pra você comprar uma carta contemplada, pra chegar mais perto, pra dar pra ele, e daí o restante dá pra você fazer de boca com ele, porque ele tá tão empolgado em vender". E a gente fez assim. Mas eu fiz uma oração, porque eu estava com medo, né, de não conseguir pagar no meio do caminho, porque daí eu ainda pagava aluguel, daí eu teria que pagar o consórcio e pagar o restante da casa. Olha, gente, a palavra que Deus me deu. Está lá em Marcos, capítulo 2, o versículo, eu não lembro o versículo, mas se você procurar, você vai achar aonde que Jesus estava na casa, a casa era de Jesus. Ele estava com uma multidão naquela casa. Ninguém conseguia chegar perto, mas tinha 4 amigos carregando um paralítico. E o que que eles fizeram? Subiram na casa e tiraram a telha e colocaram o paralítico pelo telhado. Deus respondeu para mim: "Pode comprar que você vai pagar". Porque a casa que eles abriram o telhado e desceram o paralítico era do Senhor Jesus. Gente, vocês não têm noção, vocês não têm noção. E falo para vocês hoje, e essa palavra eu fui entender essa semana, viu. Essa semana que eu fui entender essa palavra, que eu descobri que aquela casa era do Senhor Jesus. É que tudo é dele, né? Não, mas aquela casa ele morava nela. Tudo é dele, mas ele morava naquela casa. Ele morava naquela casa. Já parou para pensar? Eu falei: "Não, olha o meu sonho, Jesus morando na minha casa, agora aí fechou". Eu falei: "Tá bom, eu vou comprar essa casa". E eu fui e comprei a minha casa e deu tudo certo, graças a Deus. E foi melhor do que a senhora imaginava. Foi melhor, entendeu? Porque eu queria o que eu queria, mas eu tenho uma coisa que eu tenho que contar para vocês ainda. E sabe o que fez eu desistir da casa que eu queria? Nada fazia eu desistir da casa que eu morava, que eu queria, que eu morei 13 anos, eu chorava. A Paulinha chegou em casa um dia e contou um testemunho, ela não sabe disso. Ela contou ela não vai lembrar. Ela contou um testemunho para mim, que ela estava num culto, ou ela, acho que era num culto, não sei se era culto de mulheres, não sei. E uma missionária, alguém contou um testemunho. Esse testemunho fez eu me desprender daquela casa e abrir o meu coração
para outra coisa, que diz que essa missionária porque queria uma menina. Ela já tinha um menino. E ela pediu para Deus uma menina. E ela engravidou e veio um menino de novo. E ela falou, Deus, mas por que menino? Pois eu queria ter um casal. Mas como eles eram missionários, era difícil para ela uma menina. Porque daí os meninos ficavam os dois juntos. A menina ela não podia deixar só com alguém, só com um obreiro, só com alguém, entendeu? Daí depois ela foi entender esse testemunho, que Deus deu o menino para ela porque era o melhor. Entendeu? Então, com esse testemunho que ela contou, Eu não me lembro. fez eu desistir, juro por Deus. Fez eu desistir da minha casa. Eu falei, tá bom, Senhor, eu abro mão da minha casa. É que eu vou muitas fazer. vezes a gente se apega a uma Então, coisa e não confia que Deus tem o melhor, né? Então, por isso mesmo, porque a mulher queria uma menina e Deus deu um menino. E ela ficou chateada, porque ela queria uma menina. E eu tava chateada porque eu queria aquela casa. Mas Deus tinha o melhor para ela porque ela era missionária. Então o menino era melhor para ela do que uma menina. E aquela casa que Deus tinha para mim era melhor do que a que eu queria. Você veja bem como que pode. O Já tá testemunho. quase quitando, né, mãe? Aham, tá quase acabando, falta bem pouquinho. E mais Pela glória de quantas Deus. cartas mais a senhora tem? Tenho mais 2. Como investimento. Uhum. Os próximos projetos. Pra glória de Deus, né? E vamos lá. Olha, infelizmente a gente precisa encerrar, o nosso tempo já esgotou, né? Mas existem 2 perguntas aqui bem importantes para a senhora poder deixar uma mensagem aqui para mim e para nós. As pessoas me veem talvez como uma mulher muito forte, mas como mãe, como a senhora me vê? Bom, eu vejo, em primeiro lugar, eu tenho que ver você como filha, Por né? isso que eu perguntei, como né? mãe. Eu tenho que ver você como filha, né? Uma filha amada, né? Uma filha que tá cumprindo o propósito para qual Deus chamou de verdade, né? Se tornou uma mulher resiliente, né? Uma mulher caprichosa, uma mulher sonhadora, uma mulher vencedora, entendeu? Então eu tenho muitas coisas boas para falar de você, minha filha, muitas coisas boas para falar de você. Tenho bastante orgulho de você. Tem muita gente que fala assim: "Nossa, você é mãe da Paulinha? Meu Deus do céu". Olha, gente, vou falar para vocês uma coisa, viu? Que eu estava no salão esses dias e eu fui esnobada, porque não acreditaram que eu era mãe da Paulinha. Como assim? Falo de verdade, falo para vocês. Falo para vocês, uma mulher bem assim, uma hora ela deve estar ouvindo o podcast, porque ela é amiga do dono do salão que eu tava, entendeu? Eu falei, mas que estranho. Depois ela foi embora, eu falei, você viu? Comentei com o rapaz, você viu que ela não acreditou que eu era mãe da Paulinha? Como que ela achou que era mãe da Paulinha? Eu tinha que estar aqui, que jeito? Diga, Eu sou eu, diga né? assim, foi esse ventre fértil que trouxe essa bênção pro Né? mundo. Daí sempre o pessoal, é verdade, o pessoal pergunta. Mas uma palavra, me resuma com uma palavra pra senhora. Com uma palavra. Uma palavra. Amor. Ai, que Amor. gostoso. Porque, na verdade, ela é muito amor. Sabe por quê? Porque a gente não tinha pra gente. Mãe, põe uma marmitinha aqui, faz um potinho que eu tenho que levar pra fulano. Sabe? Era assim, faz um potinho aí. E ela, às vezes, ela ia comer lá em casa, né? E ela já pegava um potinho, levava um potinho pra um potinho pra outro, porque aquela fulana não tinha comida. E ela levava. Entendeu? Então, Amor? ela é muito amor, né? E a gente não vai a lugar nenhum, né? Sem amor. A gente não faz nada na vida sem amor. Mais uma. Prometo que é a última e nós vamos encerrar. Qual oração a senhora fazia por mim e faz até hoje? Olha, eu vou dizer pra você, oração que eu faço até hoje. Fazia e faz. Não, eu fazia e faço a oração até hoje. Tá terminando, né? Tem que ser rápido. Então, eu vou falar pra vocês. Quando elas eram jovens, rapidinho, que viviam saindo na noite e tal, na balada, e quando sai da casa da mãe, né, você não cuida mais. Aí você tem que falar, Deus, cuida pra mim. E eu sofria muito por isso. E eu falava, Senhor, cuida das minhas filhas, né, não deixa que aconteça nada, sabe? Com elas. E daí Deus me deu uma palavra. Tá lá em Jó 5. Eu não dormia enquanto eles não chegavam, né? Ou quando não vinha também, já estavam morando sozinho. Tá lá em Jó 5 a palavra. Deus falou, até com as pedras eu tenho aliança. A minha vida, se vocês tiverem uma Bíblia, vocês lê Jó 5.
tá tudo lá. Tá tudo lá. A minha vida inteirinha tá lá. Então, eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de nada na vida. De nada, eu não tenho medo. Porque Deus falou como que vai ser o meu fim. Nessa palavra. Daí, e tem tudo lá. E ele falou, E a oração? a oração. Não, sempre e tá lá a oração. Até com as pedras eu tenho aliança. Então, eu agradeço, Senhor, obrigado pelo meu filho, cuida do meu filho. Ela vai viajar e eu falo, você vai sozinha, vai com alguém, independente de qualquer coisa, minha oração cobre com teu manto sagrado, livra do mal, faça dela invisível ao mal. Entendeu? Deixa ela Amém. invisível ao mal, não Essa deixa é o a mal alcançar. oração. Ai, que lindo. Entendeu? Deixa ela invisível ao mal. Não deixe que o mal alcance, Amém. né? Amém. Eu Abençoa, recebo. cuida, né? Entendeu? Porque, e a gente tem que fazer e confiar. Né? Porque você pode estar junto, você pode fazer algo. E tudo aquilo que você não pode fazer, Deus faz. Você só tem Amém. que pedir e ter fé. Amém? Amém. E Amém. eu sou grata a Deus. Queridos, obrigado por esse tempo. Eu espero que a nossa história tenha aquecido o teu coração, te dado fé, coragem, ousadia. Que a história da minha mãe, uma mulher vencedora, uma mulher cheia de coragem, cheia de amor, tenha te mostrado que tudo é possível para você. Acredite, siga em frente. Mamãe, quer deixar aí um abraço, um beijo, uma despedida? Fica à vontade. Eu vou deixar um abraço, né, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, né, e dizer que não desista nunca dos teus sonhos, que tudo é possível. Às vezes você acha assim, eu ganho tão pouco, né, eu tenho tão pouco, né, mas eu acho assim, que se você tiver fé e você ser grata, esse pouco vai se tornar bastante. E a gente pode tudo naquele que nos fortalece. E não Amém. desista nunca. Amém, Amém, pessoal? amém. Bye, bye.